Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso curso Como Interpretar e Aplicar as Escrituras. Eu sou o Pedro, um dos pastores da Igreja Batista Capital, e estou aqui para a nossa segunda aula do nosso curso. E por alguma razão você veio parar neste vídeo, mas você perdeu a nossa primeira aula. Vai aparecer um link aqui agora para você, no cantinho dessa tela, e você pode clicar. Eu recomendo que você pare agora e volte e assista a primeira aula, porque ela é muito importante para te dar os conceitos e toda a introdução do que nós vamos tratar na aula de hoje e nas próximas. Então, para aqui, volta, assiste a primeira aula e depois vem aqui para essa aula número 2, para a sequência do nosso curso. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma série de recomendações, bibliografia, alguns comentários. Se você gostar desse conteúdo, gostar dessa aula, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal aqui da nossa igreja se você ainda não fez isso, para ficar por dentro não apenas das novidades da nossa escola bíblica, porque outros cursos estão por vir, mas também para que você possa acompanhar as nossas celebrações online e tantos outros conteúdos que a nossa igreja produz. Eu tenho certeza que eles vão abençoar muito a sua vida. Uma breve recapitulação da aula número 1, nós conversamos um pouquinho a respeito do que é a Bíblia, da sua natureza dupla, humana, divina. Conversamos um pouco a respeito da composição das Escrituras, o Antigo, o Novo Testamentos, quais livros fazem parte de cada um deles, como esses livros são tradicionalmente categorizados. Nós conversamos a respeito do conceito de hermenêutica, que é essa ciência que tem por objetivo encontrar a relevância contemporânea dos textos antigos, dos textos das Sagradas Escrituras, e como ela funciona em parceria com a exegese, que por sua vez tem como objetivo, como propósito, encontrar o significado original do texto, para a sua audiência original e no contexto original em que ele foi escrito, no idioma em que ele foi escrito originalmente. E nós vimos que a Bíblia é um livro multifacetado, um livro muito complexo, na verdade uma biblioteca de livros, são 66 ao todo, e isso gera vários desafios no que diz respeito à interpretação desses textos. Nós vimos um pouco a respeito de quais são alguns desses desafios, os riscos que nós, como intérpretes da Bíblia, corremos, e tudo isso você pode depois, se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui, mandar uma mensagem para a gente vai ter o maior prazer em tentar esclarecer isso, tá bom? Mas a gente vai avançar hoje na nossa aula número 2, falando inicialmente a respeito de revelação, porque a Bíblia é, na sua essência, uma revelação de Deus para nós, e nós precisamos entender, em termos teológicos, o que isso significa. Quero ler uma citação do Francis Schaeffer para vocês, nesse início, de um livro que se chama O Deus que se Revela, um livro maravilhoso que eu recomendo. Eu vou deixar o nome aqui na descrição do nosso vídeo. Ele diz assim: ele, falando a respeito de Deus, não está em silêncio. Esta é a razão porque sabemos, ele falou. E o que nos disse? Ele nos falou apenas sobre as demais coisas? Não. Ele nos contou a verdade sobre si mesmo. E pelo fato de ter nos contado a verdade acerca de si mesmo, de que ele é o Deus pessoal, infinito e trino, nós temos a resposta para a existência. Que incrível pensar que o Deus, criador dos céus e da terra, e também criador da minha vida e da sua, fala. Ele falou no passado, ele ainda fala no presente, mas ele falou e essas palavras foram registradas, foram escritas e estão hoje acessíveis para nós. E a Bíblia é essa palavra escrita, revelação de Deus para mim e para você, e por meio dela nós podemos conhecer a respeito de quem ele é, e nós podemos também conhecer a respeito de quem nós somos. Se somos criação dele, criados à imagem e semelhança dele, ela revela a verdade a respeito de quem nós somos. E daí a importância de nós entendermos o que é revelação. Se Deus se revelou, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que isso significa. E a palavra revelação literalmente significa tirar um véu, deixar evidente aquilo que antes estava oculto ou encoberto. Revelação não é algo que eu mesmo posso ter ou produzir, é algo que acontece comigo. Quando algo me é revelado, eu recebo, eu sou o destinatário e não o agente disso.
percebe? Então, quando Deus se revela, a iniciativa é toda dele, e eu recebo essa revelação como algo que faz uma espécie de véu sair do meu rosto, descobrir os meus olhos, para que eu possa então ver algo que antes eu estava impedido de ver, porque estava revelado, porque estava oculto. Então, quando Deus se revela, é como se Ele abrisse os nossos olhos para que nós pudéssemos de fato ver quem Ele é, perceber quem Ele é, e assim perceber tudo o mais que existe, porque Ele revelou verdades a respeito de tudo, e não apenas de um detalhe ou outro. Ele revelou a respeito de si mesmo, quem Ele é, revelou a respeito do mundo, o que o mundo é, como ele foi criado e para que foi criado, e Ele também revelou verdades a respeito de quem nós somos e por que fomos criados, por que estamos aqui, a respeito do que a nossa vida é e se trata. Então, em termos mais precisos, nós podemos, e vamos iniciar então essa aula número 2 com esse conceito de revelação. Nós podemos conceituar a revelação como todo ato divino por meio do qual Deus mostra ao homem sua natureza, obra e ou vontade. Então, sempre que Deus mostra ao ser humano sua natureza, sua obra e a sua vontade, ou a sua vontade, nós estamos diante de uma revelação. Por quê? De novo, porque essas coisas não estavam acessíveis a nós sem que antes houvesse uma revelação. O ser humano por si mesmo, e a Bíblia é muito clara a respeito disso, não tem a capacidade de acessar as verdades a respeito de Deus sem que Deus tome a iniciativa de revelá-las. E então, é por isso que nós precisamos de um ato divino, que é essa revelação, para que nós possamos compreender essas coisas, quem Deus é e o que Ele faz, ou por que Ele faz. Agora, existem vários tipos de revelação, e essa palavra, numa linguagem mais usual, cotidiana, coloquial, ela é usada para muitas experiências místicas ou sobrenaturais que muitas pessoas têm, e em diferentes também contextos de fé e religiosos. Agora, em termos de teologia cristã, o que significa revelação e quais são os tipos de revelação? Então, existem basicamente duas categorias. A primeira é a revelação geral e a segunda é a revelação especial. E essa revelação especial, ela tem outras duas subcategorias dentro dela. Antes que você fique muito tenso, eu vou explicar cada uma, então pode ficar tranquilo. Mas o primeiro tipo de revelação, nós chamamos de revelação geral. E o que isso quer dizer? A revelação geral, que também é chamada de revelação natural, é a revelação de Deus a todos os seres humanos, indistintamente, por meio da criação. E essa criação, tudo que Deus criou, aponta para a sua existência, o seu poder e também a sua ira, o seu juízo sobre o mundo e sobre a humanidade. Essa revelação geral, o caráter dela é condenatório e não salvífico. E eu vou explicar a diferença entre isso quando eu explicar melhor também a revelação especial e esse contraste entre elas. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos ler dois textos que vão nos ajudar a entender melhor do que eu estou falando. O primeiro deles está no Velho Testamento, no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 19, nós vamos ler de 1 a 6. Diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Salmo numa linguagem poética, descrevendo a beleza da criação, a grandeza da criação e como essa beleza, grandeza aponta para a realidade de um Criador. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus, a obra das suas mãos. Agora vamos para Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte:
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Em outras palavras, Deus revelou muito a respeito de si mesmo, aquilo que nós podemos conhecer a respeito dele, ele já manifestou e revelou aos homens. Pois, de que forma ele fez isso? Verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por mãos humanas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Perceba que esses dois textos se complementam, porque ambos estão falando a respeito de um tipo de revelação que Deus fez, tomou a iniciativa de fazer na criação. Na criação, Deus revelou a sua glória. E você talvez venha concordar comigo quando você está diante de uma linda paisagem, quando você faz uma viagem, ou mesmo na sua cidade, você vai para um lugar muito bonito, com muita natureza, com muito verde, talvez você more perto da praia, eu não tenho inveja de você, tenho um pouquinho de inveja de você, mas aqui em Brasília a gente tem um lago, então a gente pode olhar para o lago, não é a mesma coisa, mas ajuda de vez em quando a amenizar a saudade da praia, e você olha para aquele lago, você olha para o mar, e você olha talvez para as montanhas, você olha para o céu, e o céu de Brasília é lindo, e a gente tem um pôr do sol maravilhoso, e quando você vê essa cena, quando você olha para a criação, quando você olha para a beleza, para a complexidade do seu próprio corpo, da vida, dos animais, das plantas, quando você olha para tudo isso, é inevitável pensar, puxa, há um Criador, há uma mente, há uma pessoa por trás disso que desenhou tudo isso de uma maneira tão linda e precisa e amorosa para que nós pudéssemos desfrutar disso, dessa realidade. As condições perfeitas para a vida humana são encontradas nessa criação de Deus. Então essa é a revelação geral, é a maneira como Deus se revela nas coisas criadas, e isso faz com que o ser humano, e isso a gente pode perceber que em toda a cultura, nos lugares mais remotos, nas culturas menos afetadas pela civilização ocidental, pela modernidade, pela industrialização, toda a cultura, em todos os tempos, em todos os lugares, tem uma ideia a respeito da divindade, a respeito do Criador. Por quê? Porque só de olhar para a vida, só de olhar para o cosmos, nós podemos ter uma compreensão a respeito da existência de Deus, do seu poder e também da sua ira, porque a gente percebe que as coisas estão fora de lugar, a gente percebe que as coisas não estão como nós imaginamos que seria ideal que elas fossem. Existe injustiça, existe morte, existe dor, existe enfermidade, existe um descompasso entre o que nós muitas vezes gostaríamos de experimentar e de fato experimentamos. E o apóstolo Paulo diz, porque o homem não reconheceu esse Deus, embora possa contemplá-lo na criação, possa vir a conhecê-lo na criação, mas ele preferiu adorar a criatura em lugar do Criador, esses homens são então indesculpáveis. Essa é a realidade da natureza humana caída, condenada pelo pecado, e nós somos então afastados de Deus por causa dos nossos pecados, por essa troca de adorar criatura, fazermos imagens, adorarmos a nós mesmos, os nossos sonhos, a nossa própria vida, os nossos projetos pessoais, e não Deus. E aí a revelação geral, ela funciona para mostrar que todos nós estamos longe de Deus, desse Deus maravilhoso e criador dos céus e da terra. Mas ela não é suficiente para nos salvar, por isso eu disse que o caráter dela é condenatório e não salvífico. E aí nós precisamos de um outro tipo de revelação. E qual é essa revelação? É justamente a revelação especial. A revelação especial é a revelação de Deus aos homens, não apenas a respeito da sua existência, do seu poder e da sua ira, mas a respeito do estado de queda da humanidade e do plano redentor de Deus para a salvação da humanidade. Deus não apenas
vê os homens longe dele, afastados dele, condenados pelos seus pecados, mas Deus providencia um plano de redenção para a humanidade, e ele apresenta que plano é esse por meio da revelação especial. Agora, a revelação especial também tem duas modalidades dentro dela. A primeira, que nós chamamos de específica ou particular, é quando Deus dá revelações, ou quando ele se revela a pessoas específicas, com a finalidade de orientar essas pessoas, de exortar ou motivar cristãos, discípulos de Jesus, em diferentes momentos da história, para a sua vida particular, pessoal. Isso acontece, por exemplo, por meio de sonhos, visões, aparição de anjos, profecias. Nós cremos que essas coisas acontecem ainda nos nossos dias, e quando isso acontece, nós estamos sim diante de uma revelação, porque é Deus revelando algo a respeito de si ou da sua vontade para alguém, mas essa revelação tem um caráter especial, não é a revelação geral da criação, é especial, mas é específica. Ou seja, é para aquela pessoa, é para aquela situação, não é algo que se aplica indistintamente a toda a igreja ou a todos os cristãos em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso, eu não devo fazer uma doutrina baseada numa experiência que eu vivi. Se um anjo aparece, ou se eu tenho um sonho, ou se eu recebo uma palavra profética de Deus para alguém, eu não devo tratar isso como norma agora para a igreja inteira, eu não devo ensinar todas as pessoas a viverem a partir daquilo, porque aquela é uma orientação específica de Deus para um contexto, para uma pessoa, um grupo de pessoas, e não para todos. E aí a importância desse segundo tipo de revelação especial, que nós chamamos de revelação canônica. Esse termo canônica tem a ver com cânon, que é uma maneira de nós nos referirmos aos livros que compõem o texto bíblico. O cânon é esse conjunto de livros considerados sagrados. E essa palavra tem origem na palavra régua ou medida. Então, a ideia é que são os livros que atingiram aquela medida necessária nos concílios da igreja primitiva, da igreja nos primeiros séculos, para que fossem, de fato, para que cumprissem todos os pré-requisitos ou todos os parâmetros para serem considerados livros inspirados por Deus, e então serem reunidos nessa compilação que hoje nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Então a revelação canônica nada mais é do que a Bíblia, do que os textos desses 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, que nós consideramos como sagrados e aplicáveis, e essa é a diferença entre a revelação canônica e a revelação especial, específica ou particular. Esses textos são aplicáveis a todos os cristãos, em todos os lugares, em todos os tempos, porque essa é uma revelação de Deus para todos. Então, a Bíblia foi dada por Deus às pessoas, também a pessoas específicas, também a autores específicos que foram usados por Deus para registrar essas palavras, mas a diferença é que o propósito não era apenas de orientar, edificar e exortar aquela pessoa, mas todo o povo de Deus, de todas as culturas e em todos os tempos. Por quê? Porque ela é composta de princípios eternos, imutáveis, ela é inspirada, é inerrante, é suficiente para nós, para a nossa vida, para a nossa fé, e é autoritativa, ou seja, nós nos submetemos à autoridade destes textos, porque vem do próprio Deus para nós. Okay? Então, essa é a diferença entre esses tipos de revelação, e por isso, acima de qualquer outra experiência, nós devemos nos submeter à palavra de Deus como fonte e regra de fé e de prática para as nossas vidas, porque essa é a revelação especial de Deus para nós e para todas as pessoas em todos os tempos e lugares. E a Bíblia é, então, a revelação especial de Deus, porque foi inspirada, toda ela inspirada por Ele. E, de novo, agora a gente se depara com esse termo inspiração. A gente começou a aula 1 lendo algumas passagens bíblicas que se referem a isso, particularmente 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e agora nós precisamos definir um pouquinho melhor do que nós estamos falando quando nós estamos falando da Bíblia ser inspirada por Deus. Então, antes de nós vermos algumas características da inspiração bíblica, eu quero só
fazer um comentário que me ajuda muito, particularmente, a entender essa ideia de inspiração. Eu creio que pode ajudar você também. Mas naquela passagem que eu mencionei, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, essa palavra inspirada, no original grego, ela poderia ser melhor traduzida para o português como expirada, ou como soprada, porque na verdade é uma palavra que significa isso, significa que algo foi trazido de fora para dentro. Percebe? Mas de fora, não de mim, não sou eu que soprei isso, mas é inspirada por Deus, diz Paulo. Ou melhor, expirada por Deus, é o sopro de Deus, é como se Deus fizesse isso. E então, esse sopro dele, o sopro do seu espírito, aliás, a palavra de espírito significa isso, significa sopro na Bíblia. Então, o espírito sopra e o sopro de Deus, por meio do seu espírito, é transformado em palavras que são registradas pelos autores humanos e então são preservadas até os nossos dias e chegam até nós, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça, como diz Paulo na sequência daquele texto. Então, é interessante perceber essa diferença, porque nos ajuda a perceber que, de fato, vem de Deus para nós, é o sopro de Deus. Nós temos nas nossas mãos, veja que privilégio, o sopro do Criador, transformado em palavras, em texto, para que nós possamos ler, interpretar, conhecer e viver na nossa vida essas realidades. Então, o sopro de Deus, por meio de autores humanos que registram isso em palavras, é o que nós estamos dizendo quando nós falamos de inspiração. Agora, vamos ver algumas características dessa inspiração que vão nos ajudar a compreendê-la melhor e desfazer, talvez, alguns equívocos que nós temos no nosso, digamos, no nosso imaginário, na cultura cristã. Muitas vezes nós carregamos algumas ideias, alguns preconceitos a respeito do que significa a inspiração das Escrituras. Então, uma primeira característica é que a inspiração bíblica é plenária. O que significa dizer que a inspiração é plenária? Significa dizer que ela é plenamente inspirada. Todo o texto bíblico é inspirado por Deus. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro, naquela passagem que nós também lemos na aula passada, em 1 Pedro 1,21, diz que jamais qualquer profecia veio de uma vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então perceba que toda a Escritura é inspirada, a inspiração é plenária. Algumas passagens da Bíblia podem parecer, talvez para você, no seu contexto de hoje, mais aplicáveis, mais relevantes, mais úteis, mas toda a Bíblia é igualmente inspirada. Não existe uma passagem mais inspirada do que a outra. Toda ela é igualmente inspirada pelo Espírito. A segunda característica que eu quero mencionar é que a inspiração é também dinâmica. Isso significa que Deus não anulou a personalidade dos autores humanos quando os inspirou para escreverem os textos sagrados. Os autores usaram suas experiências, usaram suas pesquisas. Lucas, por exemplo, quando ele abre o seu evangelho, também o segundo volume do seu trabalho, que é o livro de Atos, ele se refere a quem parece ser a pessoa para quem ele escreve, Teófilo, provavelmente um homem que o contratou para fazer uma investigação, uma pesquisa a respeito da vida de Jesus, dos desdobramentos do seu ministério, do início da igreja, e então escrever esse relato preciso, histórico, para que Teófilo pudesse se aprofundar nos seus estudos sobre Jesus. E Lucas diz, olha, eu fiz uma ampla investigação dos fatos, conversei com várias pessoas e como um historiador, ele faz essa investigação e ele chega então ao relato que nós temos hoje nas nossas mãos, dentro do livro de Lucas e também do livro de Atos. Então, os autores humanos usaram as suas experiências, suas pesquisas, aptidões, mesmo seus estilos. Ler uma carta de Paulo, por exemplo, é muito diferente de ler um salmo de Davi. Há uma distância enorme, temporal, cultural entre eles, embora ambos sejam judeus, mas viveram em momentos totalmente distintos, escreveram de maneira também diferente, porque os próprios gêneros literários escolhidos para cada propósito e cada texto são diferentes e precisam, consequentemente, ser interpretados de uma maneira diferente, mas isso mostra que a inspiração
do Espírito não anulou as características dos autores humanos. Então, isso afasta, por exemplo, uma ideia de algo parecido com uma psicografia, por exemplo, ou de que os autores humanos entraram numa espécie de transe, né, num êxtase espiritual, e escreveram algo sem um controle, sem um estado de sobriedade, sem um elemento racional envolvido. Não. Na verdade, a gente percebe um altíssimo nível de intencionalidade, de precisão artística, literária na composição das Escrituras. São textos sofisticados, em sua maioria, compostos de uma maneira muito, muito intencional, muito bela, muito harmônica. Há passagens de uma complexidade literária enorme. Tudo isso porque eles receberam sim a inspiração do Espírito, mas usaram seus recursos pessoais, as suas características pessoais na hora de compor esses textos, tá certo? E a terceira característica que eu quero mencionar é que a inspiração é verbal também. Deus se revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos autores originais são palavra de Deus. Todas as palavras, não há palavras irrelevantes na Bíblia, não há palavras dispensáveis na Bíblia. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é a consideração de que nós, quando lemos a Bíblia em português, no século XXI, estamos lendo traduções e não o texto original. Então, quando a gente diz que a inspiração é verbal, nós estamos falando do texto original, dos autores originais. Nós cremos, sim, que as traduções que nós temos hoje são muito boas e muitas delas são extremamente precisas e que têm um cuidado enorme em respeitar os significados originais, porque feitas por grandes especialistas estudiosos dos idiomas originais, da história, da cultura, mas o que nós consideramos ser o texto, de fato, inspirado verbalmente, em que cada palavra é exatamente a palavra que deveria ser, é o texto original. E, por fim, em quarto lugar, a quarta característica que eu quero destacar hoje é que a inspiração é sobrenatural. Ela é fruto da ação do Espírito na vida dos escritores humanos. Como a gente já viu, isso não anula as características humanas, mas o governo, a direção, a liderança no processo do que deve ser escrito e como deve ser escrito foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Uma distinção rápida, mas importante em termos teológicos, é a diferença entre inspiração e iluminação. Nós, às vezes, usamos esses termos como sinônimos. A pessoa estava inspirada, a pessoa estava iluminada, né? Até num jogo de futebol, em situações assim, a gente, às vezes, fala, poxa, o jogador estava inspirado, fez 3 gols hoje. Então, é um termo que, na linguagem usual do dia a dia, tem esse sentido de uma pessoa que estava num dia especial, teve um momento sublime, mas, em termos teológicos, a palavra inspiração é restrita ao texto bíblico. Ou seja, os autores dos textos bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Quando um pastor, por exemplo, um pregador como eu, dá uma aula, ou então faz um sermão, às vezes, pela linguagem coloquial, nós podemos dizer, puxa, esse pastor estava inspirado, esse pastor hoje foi tão usado por Deus, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Ou então um músico, quando compõe uma música ou lidera um tempo de adoração, a gente diz, estava inspirado pelo Espírito. E tudo bem usar esse termo numa linguagem coloquial, mas essa inspiração não deve ser equiparada à inspiração dos autores bíblicos. Então, a diferença importante entre inspiração e iluminação é que a iluminação é um termo na teologia que se refere ao intérprete. Há uma ação também do Espírito Santo, mas não agora sobre o autor do texto, mas sobre o intérprete. Quando eu leio o texto bíblico, eu devo orar a Deus e ao Espírito, dizendo, Espírito Santo, ilumina a minha mente para que... Porque essa ideia de iluminação, trazer luz sobre algo que ainda está um pouco obscuro para mim. Então, ilumina minha mente, ilumina esse texto para que eu consiga perceber tudo que está dentro dele, o seu significado e como eu posso viver essas realidades. Eu não sou um autor inspirado, como foi Paulo, como foi Pedro, como foi João, como foi Moisés, e as minhas palavras não têm o valor e a autoridade da palavra de Deus, a não ser quando eu as reproduzo, quando eu anuncio, quando eu proclamo. Mas essa característica da inspiração é específica dos autores das Escrituras. E para a minha vida eu devo buscar a iluminação do Espírito para que eu possa entender e interpretar corretamente esses textos.
Dito isso, nós avançamos então para um próximo assunto que são os princípios gerais de interpretação das Escrituras. Nós já vimos e veremos com mais detalhes isso mais adiante, que cada texto, cada livro, cada gênero literário terá sua própria maneira, suas próprias técnicas de interpretação, por causa dessa diversidade que há dentro da própria Bíblia. Mas existem alguns princípios que são gerais, ou seja, que devem ser observados independentemente de qual passagem das Escrituras nós estamos interpretando naquele momento. Eles sempre são importantes para serem observados e respeitados. O primeiro deles é: investigue o contexto. Nós sempre precisamos levar em consideração o contexto daquela passagem bíblica na hora de interpretarmos. Muitas vezes nós tentamos tirar um texto do contexto para que ele seja usado de acordo com a minha conveniência, com a minha situação específica, com o fim para o qual eu quero utilizá-lo, mas já dizem, é um clichê, mas é verdade, né, que um texto fora de contexto é só um pretexto. Ele se torna um pretexto para que eu faça o que eu quero com ele. E isso é muito perigoso quando se trata dos textos bíblicos. Então, eu preciso levar em consideração o contexto. Agora, existem 3 tipos de contexto para eu levar em consideração, para te ajudar na sua leitura bíblica. O primeiro é o contexto imediato. É quando eu analiso o texto dentro do próprio texto maior ao qual ele pertence. Por exemplo, quando eu leio um versículo, eu amplio o meu olhar para ler o parágrafo, o trecho em que esse versículo está inserido, ou então o capítulo inteiro, ou mesmo o próprio livro inteiro. Então, quando eu leio João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu quero entender o contexto imediato, eu vou ler todo o capítulo 3 de João, e depois eu vou ler todo o Evangelho de João, para que eu tenha uma dimensão mais precisa do que esse versículo quer dizer. Isso vai me ajudar a entender o objetivo do autor, o seu raciocínio, o seu estilo literário, a maneira como ele usa a gramática e a própria teologia do autor. E como esses blocos de texto se encaixam, trazendo luz ao texto específico que eu estou lendo. Agora, eu preciso também avaliar um outro contexto, que é o contexto mediato. Se o contexto imediato é o texto que cerca aquela passagem específica que eu estou lendo de uma maneira mais próxima, o contexto mediato é quando eu já me afastei um pouquinho mais e estou olhando a partir de uma perspectiva mais ampla. Então, o contexto mediato tem a ver com o contexto histórico em que se encontra o livro que eu estou analisando. Então, ele me ajuda a responder perguntas do tipo: quem foi que escreveu isso? Para quem escreveu? Por que escreveu? De que maneira escreveu? Então, eu faria uma análise já um pouco mais fora até do próprio texto para encontrar esses elementos contextuais que vão me ajudar a interpretar aquela passagem específica. Por fim, a terceira perspectiva ou camada do contexto é o contexto remoto. Agora eu me afasto ainda mais com a minha lente, né? Eu tiro esse zoom que eu tinha para ver primeiro o imediato, depois o mediato, e agora eu olho para o contexto mais remoto. Eu analiso o texto à luz do contexto geral das Escrituras. De que maneira esse texto se harmoniza com todo o ensino bíblico, com todo o conteúdo da Bíblia a respeito daquele assunto. Então, eu amplio ainda mais o meu olhar para que eu tenha uma visão complementar. Esse é o primeiro princípio geral, isso vale para qualquer passagem bíblica. Considere, investigue o contexto. O segundo princípio que eu quero mencionar é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é um princípio bem útil e bem prático, porque às vezes nós nos concentramos numa passagem difícil das Escrituras sobre um determinado assunto e ficamos batendo a cabeça na parede tentando interpretar aquele texto, mas existem passagens mais claras na Bíblia sobre aquele mesmo assunto do que aquela passagem específica, talvez mais obscura, mais difícil. E então, quando eu olho para essas outras passagens que tratam desse mesmo assunto, mas talvez com maior clareza, isso me ajuda depois a voltar para o texto mais difícil e conseguir enxergá-lo de uma maneira melhor. Já dizia Martinho Lutero, o grande reformador, se as Escrituras são obscuras num lugar, são claras em outro.
Então eu posso me valer dos textos mais claros e mais fáceis para me ajudar na interpretação dos textos mais difíceis. Por fim, um terceiro princípio que eu quero mencionar hoje é que a iluminação do Espírito Santo é indispensável. Indispensável. É um texto divino também, não só humano. E nós temos um grande privilégio como leitores. Para aqueles que são discípulos de Jesus e que estão me ouvindo hoje, nós temos o privilégio de termos acesso ao autor, em última análise, de todos esses textos sagrados, que é o próprio Espírito de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, você tem o Espírito Santo habitando o seu coração e você pode acessá-lo e pedir a Ele, como nós já vimos, essa iluminação sobre a sua mente para trazer luz aos textos das Escrituras Sagradas. E aí sim nós podemos alcançar o verdadeiro significado das passagens bíblicas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ok? Dito isso, nós vamos então para o próximo tópico, e será o último da aula de hoje, o penúltimo, aliás, da aula de hoje. O tópico é métodos de interpretação. Quais são as maneiras como a Bíblia é tradicionalmente interpretada? E há muitas, mas eu quero destacar 3 das mais conhecidas, das mais utilizadas, mas fazendo o alerta de que nós vamos advogar aqui por um deles, por um desses métodos. Okay? O primeiro que eu quero mencionar é o método alegórico. O que é um método alegórico de interpretação? E eu vou deixar uma referência bibliográfica na descrição do vídeo, de um livro que serviu de base para esse trecho da aula, para esse tópico da aula, chamado A Bíblia e os seus Intérpretes, e ele pode ajudar você também se você quiser estudar mais a fundo esse assunto, tá certo? Mas as raízes históricas do método alegórico estão na filosofia grega, especialmente Heráclito e Platão. O conceito de Platão do mundo das ideias sustenta a tese de que o mundo em que nós vivemos é apenas uma representação do mundo perfeito, de realidades imateriais. E que essas representações que estão aqui no nosso mundo real, elas são chamadas de alegorias. Então, com base nesses conceitos, na cidade de Alexandria, especialmente no século II e III, depois de Jesus, perdurando até hoje, desenvolveu-se esse método conhecido como método alegórico, que diz basicamente o seguinte, que a verdade, no caso aqui do texto bíblico, se encontraria alegoricamente oculta, além da letra e da realidade visível. Então, Orígenes, por exemplo, que foi um dos principais representantes dessa escola hermenêutica, ele dizia o seguinte: a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O literal, aquele sentido literal do texto, é para os iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. E até hoje, muitas pessoas, e até mesmo no contexto cristão, evangélico dos nossos dias, muitas lideranças ainda seguem esse método e até tentam convencer pessoas, seus liderados, membros de suas igrejas, de que as suas mensagens ou os seus ensinos são verdade absoluta porque são baseados nessa leitura mais profunda e alegórica ou mística, ou um significado mais espiritual dos textos bíblicos, que é, de alguma maneira, inacessível para o cristão comum, digamos assim, né? Muito cuidado com ensinos dessa natureza que buscam colocar certas pessoas em patamares mais elevados, espiritualmente falando, como se Deus só se revelasse a certos grupos de pessoas ou certas categorias de pessoas. Porque, na verdade, Deus se revelou a todas as pessoas e o texto bíblico pode ser compreendido por qualquer pessoa sinceramente dedicada a estudá-lo e que conta, claro, com a iluminação do Espírito Santo, como nós já vimos, né? Então, o método alegórico, essencialmente, fala sobre isso. Tem até uma passagem de Santo Agostinho, que, de alguma maneira, utilizou desse método para interpretar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e é um texto que você pode encontrar facilmente na internet. Você encontra esse texto de Santo Agostinho interpretando a parábola do bom samaritano e dando um significado místico, espiritual, oculto para cada elemento da parábola, para todos, até o burro, o animal sobre o qual o bom samaritano coloca o homem que estava ferido e que havia sido assaltado, né, ele coloca sobre o seu animal, leva até aquela hospedaria, até o animal tem um significado espiritual nessa interpretação alegórica de Santo Agostinho, e é bem inusitada
e é bem forçado, e você percebe claramente que é uma tentativa até de forçar o texto a dizer algo que ele claramente não diz, que Jesus não quis dizer quando ensinou a respeito disso. Então, muito cuidado com as alegorias nas interpretações bíblicas. O segundo método é o método histórico crítico. Esse já é bem mais recente, ele tem as suas origens no iluminismo, né, esse movimento de um foco extremamente racional na maneira de ver a vida, de ver o mundo, mas também de ver as escrituras sagradas. E as bases desse método fizeram com que os intérpretes das escrituras rejeitassem o seu caráter divino e focassem apenas naquilo que é humano e natural e cientificamente demonstrável. Então, uma das características desse grupo de intérpretes é a busca pelo Jesus histórico, por exemplo, tentando despir Jesus da sua divindade, dos seus milagres, dos seus feitos extraordinários e encontrar e identificar apenas o Jesus como ser humano, um homem, uma figura da história. E aí, para essas pessoas, por exemplo, Jesus não ressuscitou, mas apenas os seus ideais, os seus valores e os seus ensinos permanecem vivos no coração daqueles que o seguem ainda hoje. Então, o método histórico crítico buscou unir o racionalismo à exegese bíblica. E aí o legado disso é uma Bíblia que deixou de ser a palavra de Deus para se tornar o testemunho de fé do povo de Israel e da igreja primitiva. E em decorrência, o cristianismo histórico, e aí eu estou aqui agora citando diretamente esse livro que eu mencionei, a Bíblia e os seus intérpretes, deveria ser substituído por uma religião natural, sem sobrenaturalismo algum. E aí surge o que hoje na teologia cristã nós chamamos de liberalismo teológico. Tá? Então, de novo, um cuidado aqui que é importante ressaltar com o método histórico crítico, porque ele parece muito interessante, muito nobre, e ele trouxe, de fato, historicamente algumas contribuições, mas, na sua essência, ele desarticula, ele tenta retirar das escrituras o seu elemento divino, a sua inspiração sobrenatural, para transformá-lo num livro meramente humano, e isso é muito, muito perigoso. Não é assim que nós, na nossa igreja, acreditamos e ensinamos a respeito da palavra de Deus. Tá certo? Então, qual é um método mais adequado, na nossa opinião, e na opinião da grande maioria dos teólogos e dos cristãos mais, digamos, ortodoxos e que tentam se firmar nos princípios da reforma protestante? É um método histórico-gramatical. O que é isso? A partir da reforma protestante, houve um esforço muito intencional no sentido de voltar ao estudo, retornar aos estudos das escrituras sagradas, respeitando o significado original dos textos e o significado literal dos textos, tomando a Bíblia pelo que ela é de fato. Né? E o próprio Lutero afirmou já em 1535 que é preciso prestar atenção cuidadosa às palavras, comparar o que precede com o que vem em seguida, se esforçar para agarrar o sentido autêntico de uma passagem em particular, em vez de ler as suas próprias noções nas palavras e passagens da Escritura. E ele estava aqui criticando o método alegórico, que era muito comum no seu tempo, mas estimulando a gente a usar sim a história, o contexto histórico e respeitar isso, mas respeitar também a gramática, a construção textual daquela passagem, para não tentar forçar o texto a dizer algo que ele nunca disse. Se o texto bíblico foi escrito da maneira como foi escrito, é porque há uma intenção de Deus no uso das palavras, na construção gramatical, na maneira como o texto se desenvolve, e nós precisamos respeitá-lo. Então, a menos que o próprio texto ou o seu contexto aponte para a necessidade de uma interpretação figurada ou metafórica, nós devemos considerar que a interpretação mais adequada é a interpretação gramatical, literal daquela passagem. É óbvio que algumas passagens são claramente figurativas, metafóricas, passagens, por exemplo, poéticas ou proféticas, com simbologias e outras imagens que claramente não são literais, não devem ser lidas literalmente, e aí sim a gente faz um outro esforço hermenêutico, e a gente vai ver isso mais para frente no curso, de como ler essas passagens que são figurativas. Mas, na sua grande maioria, as passagens bíblicas devem ser lidas e interpretadas a partir do seu contexto histórico gramatical. Ok?
Com isso, vamos para uma conclusão da aula de hoje. Eu quero repetir uma ideia que eu já mencionei antes, mas agora explicá-la um pouquinho melhor, que é a chave hermenêutica da Bíblia, ou seja, qual é o princípio fundamental na interpretação de toda a Escritura Sagrada. É a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o centro da revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus em carne e osso. E ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E quando nós colocamos uma espécie de óculos chamados Jesus, lentes, através das quais nós vamos ler todo o texto bíblico, então isso nos ajuda muito a compreender o propósito e o significado das mais diversas passagens, e de Gênesis a Apocalipse nós vamos encontrar alguma realidade que aponta para a centralidade de Cristo nas Escrituras. Em Gálatas, no capítulo 4, de 4 a 5, Paulo diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus vem no momento mais importante da história, no momento exato da história, no momento preparado por Deus, quando o palco da história da humanidade estava preparado, para que ele pudesse se revelar e, se revelando, revelar também o seu propósito, a sua missão, a redenção que Deus queria estabelecer e disponibilizar aos seres humanos. E Jesus faz isso no momento exato da história, como o ápice de toda a revelação de Deus, que vinha até aquele momento como uma sombra apontando para a realidade de quem Jesus é, e tudo que acontece depois da sua vinda, do seu ministério, da sua morte e ressurreição, é desdobramento e consequência, apontando para a consumação dos tempos, quando ele virá para reinar eternamente conosco aqui na terra. Então, ele é o epicentro, ele é o clímax, o foco de toda a revelação das Escrituras. O curioso é que mesmo os religiosos e os maiores líderes religiosos de Israel nos tempos de Jesus não conseguiram perceber isso. E embora eles tivessem um grande conhecimento da Bíblia hebraica, das leis de Deus, das profecias a respeito do Messias, de novo, sem esse toque de iluminação do Espírito, nós somos incapazes de ver a verdade, de interpretar corretamente a revelação especial de Deus, e mesmo Jesus estando encarnado diante deles, eles foram incapazes de reconhecê-lo. Em João, no capítulo 5, 39 e 40, Jesus questiona a falta de fé desses líderes religiosos. Ele diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras, essas mesmas Escrituras, que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Percebe o risco que nós corremos? Nós corremos um risco, como os mestres da lei, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, corremos um risco de conhecer a letra, mas não conhecermos de fato a pessoa de Jesus. Que Deus nos livre disso, que quando você abrir a sua Bíblia não haja apenas um desejo de adquirir conhecimento intelectual a respeito dos ensinamentos, das verdades, para demonstrar esse conhecimento às outras pessoas, ou por achar que é conhecendo essas palavras que você será salvo, ou que a sua vida será transformada, mas é desenvolvendo a partir dos ensinos da Bíblia, um relacionamento real e pessoal com Jesus, que a sua vida será transformada, porque as Escrituras, elas não são um fim em si mesmo, mas elas apontam para aquele que é o centro, e deve ser o centro da nossa vida, porque é o centro de toda a história, de toda a revelação, Jesus Cristo. Então eu te encorajo, sempre que você for abrir a sua Bíblia para ler, para estudar, fazer uma oração simples. Espírito Santo, ajuda-me a enxergar Jesus nas páginas deste livro, ajuda-me a ler este livro com as lentes de Cristo, para que eu perceba Jesus, para que eu aprenda mais sobre Jesus, para que eu ame ainda mais a Jesus, para que eu conheça a história, mas me apaixone pelo autor da história, pelo autor da minha vida, pelo Senhor da minha vida, pelo meu Salvador, pelo meu Mestre, e assim que a presença dele em mim seja cada vez mais evidente às pessoas ao meu redor. Eugene Peterson, e eu termino aqui essa aula de hoje, ele diz: este texto das Escrituras, foi concebido antes de qualquer outra coisa, para nos tornar seguidores de Jesus.
E essa é a minha oração por você, que quanto mais você conhece a palavra, por meio desse curso, dessas aulas, dos seus estudos pessoais, você se torne cada vez mais apaixonado por esse Jesus e decida segui-lo intimamente por toda a sua vida. Deus abençoe você e a gente se vê para a nossa próxima aula.